A paz do Senhor Jesus a todos, bom dia. Bom, hoje estou vindo contar um testemunho. Consultei o Senhor se era para compartilhar, porque tem coisas que é entre nós e Deus, mas existem coisas que glorificam o nome dele para outros e levam também, né, fé para outros. Então, eu tô aqui para compartilhar. Essa semana eu recebi um convite específico de levar a palavra numa igreja. E eu consultei minha pastora, conversei com ela tirou na palavra, Deus confirmou a minha ida. E eu comecei a me preparar para isso. E quando foi na quinta-feira, era para levar a palavra na sexta noite, às 7h30. E quando foi na quinta-feira de madrugada, às 4h48 da manhã, a Alice caiu da cama. E é uma coisa que não acontece. Alice tem 5 anos. Ela não... Sabe, não é uma coisa que acontece. Dali eu já fiquei meio que em alerta. Ela caiu da cama e começou a chorar muito, e eu peguei ela de volta, coloquei ela na cama, fiz ela dormir, e ela dormiu, e eu fui começar os meus afazeres. Era um dia que eu tinha muitas coisas para fazer, então eu pensei, eu vou aproveitar o horário que eu já acordei para dar sequência. Então eu comecei a cuidar das coisas que eu tinha que fazer, minhas coisas de casa, para depois meditar novamente na palavra, e começar a trabalhar, e depois levá-la para a escola. E assim eu fiz. Cochilei novamente, era ali em meados entre 6h30. E quando eu fui acordar a Alice para ir para a escola, ela não estava conseguindo levantar direito, né? Acaba acontecendo porque caiu tudo, se sentindo toda quebrada. Aí acordei ela, coloquei a roupa nela para levar ela para a escola, só que eu vi que ela não estava legal. Tava com bastante dor no pescoço ainda. E eu pensei, não vou levar ela para a escola, vou deixar ela aqui. Era um dia que eu tinha curso de trabalho, tinha trabalho e, enfim, muitas coisas nos mesmos horários. E eu falei, amém, vou deixar ela aqui, eu vou acompanhando ela, vou deixar ela do lado da minha mesa de trabalho, eu vou fazendo o curso. Avisei o tutor do curso que possivelmente eu poderia ficar alguns momentos com a câmera desligada para eu cuidar dela, para eu olhar ela, para ver se estava tudo ok, tudo certo até aí. E assim a gente seguiu durante a manhã até mais ou menos meio-dia. Só que no meio desses períodos ela estava chorando muito. A Alice não é uma criança de reclamar. Então chorava, parava, as lágrimas caíam, tentava mexer o pescoço e nada. E eu, quando foi exatamente 11h55, quase ali até meio-dia, eu vi que não ia dar mais, que eu precisava levá-la no médico. Mandei mensagem para minha chefe. Avisei no curso que eu precisaria me ausentar, um curso online, mas extremamente presencial, né? Para você conversar, para você ter diálogo com as pessoas. E me ausentei, liguei para minha chefe. Ela falou para mim seguir, para eu levar ela no médico. Passei ela primeiro uma consulta online. Depois da consulta online, a doutora falou que era melhor levar no médico para examinar. E aí levei ela no hospital. Quando eu cheguei lá, não demorou, graças a Deus. Passei ela no ortopedista e quando fez o raio-x, viu que o pescoço dela estava extremamente torto, assim. O raio-x mostrava o pescoço torto, como se fosse uma inflamação nessa parte aqui. Então, essa parte estava caída e o pescoço torto. E aí o doutor falou, olha, vamos colocar o colar cervical, ficar até ali uns 3 dias, e se permanecer na segunda-feira você volta, mas como ela também se queixou de dor no ouvido, eu vou passar você também no pediatra, porque aí já confirma se tem alguma coisa, se, né, enfim, se aconteceu algo. Aí eu fui lá no pediatra, ele me deu um atestado específico de uma quantidade de dias, passei no pediatra e a Alice chorava muito. O pescoço permanecia torto mesmo, com colar cervical. E aí, chorando, a Alice não é uma criança de fazer escândalo, é muito difícil isso acontecer, mas as lágrimas caíam copiosamente do rosto dela. Aí, quando a doutora olhou pra ela, a pediatra, ela falou assim, nossa, mas ela tá chorando tudo isso por conta da dor no pescoço? Eu falei, sim. E naquele momento também gera um pouco de medo, né, se ela ia ter que tomar alguma injeção e tudo mais. E ela olhou, viu que não era nada no ouvido, já viu remédiozinho pra tosse, gripe, essas coisas.
E nós saímos de lá. E eu achei interessante que eu saí de lá exatamente 4 horas da tarde em ponto, que era o horário que eu sairia do serviço ontem em específico. Achei interessante, falei, Deus está no controle. E para a glória de Deus, Deus sabe como tem sido diariamente esse processo de não ser ansiosa, de conseguir pôr cada coisa no seu devido lugar, e graças a Deus isso tem fluído muito bem. Eu não me desequilibrei em nenhum momento, porque eu entendia e eu vi que Deus estava no controle. Eram coisas para me tirar do eixo, eram coisas para que eu desistisse de ir, eram coisas para que eu falasse, não, eu vou ficar em casa com a minha filha e não irei, não vou sair e tudo mais. Só que, irmãos, as coisas de Deus não são dessa forma. E foi exatamente por isso que eu quis fazer esse vídeo. Porque é uma coisa que eu aprendo com a minha pastora há anos já. Para a honra e glória do Senhor, eu tenho posto em prática. Que a obra do Senhor vem em primeiro lugar. Que o Senhor ele está cuidando da nossa casa, Ele está cuidando da nossa família. Ele está fazendo, Ele está trabalhando. Então, como é que eu prego uma coisa que eu não vivo? Isso não existe. Não tem como eu falar que Deus é um Deus que cura se eu não acredito que Ele cura. Mas também não posso ser negligente ao ponto de achar que os médicos não são importantes. Que aí também isso não é fé, isso é fanatismo, isso é loucura. Então eu preciso entender os momentos que eu preciso agir e os momentos que eu preciso deixar Deus agir. E muitas vezes nos falta esse tipo de fé, essa postura de fé. E foi exatamente isso que aconteceu comigo ontem. Eu cheguei em casa com a Alice, dei os remédios dela, que a doutora passou, já tinha comprado tudo na farmácia quando eu saí, dei os remédios. E quando cheguei em casa, ela ainda estava com o pescoço torto pro lado. A igreja que nós íamos era uma igreja também de uma amiguinha dela que louva, que canta lindamente, por sinal. E ela estava feliz de ir, com dor, com o pescoço torto, mas estava feliz de ir. E eu comecei a organizar tudo para poder levá-la. Eu não tenho foto dela já pronta com colar cervical, porque eu acabei, enfim, estava na correria, não pensei nisso. Mas eu tirei foto dela antes, né? Algumas fotos, tá aqui. E depois do culto. E eu tô aqui para testemunhar que Deus curou a Alice depois do culto. Que o pescoço dela não tá mais torto. Que depois do culto eu vi, depois que eu tinha levado a palavra, que eu sentei e que acabou o culto, eu comecei a ver que ela tava correndo sem parar na igreja com a amiguinha dela. E eu fiquei, tem alguma coisa diferente. Como é que ela tá correndo se ela tava morrendo de dor no pescoço, não conseguia nem andar direito? Tem alguma coisa errada. Quer dizer, alguma coisa diferente, errado não. E quando eu chamei ela, eu falei, Alice, você não tá com dor no pescoço? Ela, não. Virava o pescoço pra um lado, pro outro e nada. Aí eu olhei de novo e pensei, calma, também não vou ser emocionada, né? Vou dar uma esperada. Isso é falta de fé muitas vezes, né? Tudo bem. E aí ficamos mais um tempo e ela começou a brincar com as crianças e nada, assim, nenhuma dor no pescoço, nada. Quando nós fomos pra casa dessa amiga minha, que elas queriam brincar um pouco mais, tudo, eu tirei o colar cervical. Porque ela não ia conseguir continuar brincando daquele jeito. Eu falei, eu vou tirar pra ver. E quando eu tirei o colar, a cabeça dela ainda estava um pouquinho pendida pro lado, porque meio que você acaba acostumando a ficar do mesmo jeito, né? E aí fui deixando ela brincar e no final da noite, nada mais. Nada de pescoço torto, nada de dor de nada. E eu tô vendo agora de manhã, porque ela acabou de acordar, dormiu, tudo. Poderia ser, né? Tipo, não, ação do remédio, enfim. A lista ótima. Ótima, não tem mais nada. Então, tô vindo aqui dizer que quando a gente confia no Senhor, Ele cuida dos nossos. Quando a gente faz o que Deus manda, Ele faz também por nós. A Bíblia vai dizer para nós em Mateus 6, buscai o reino do Senhor e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando eu confio, quando eu espero, quando eu entrego, Ele faz. Então, queria começar esse sábado colocando aqui esse testemunho, que tá gigante, não sei nem quem vai ouvir, enfim. Mas o importante é que ele é para glorificar o nome do Senhor. E quando eu perguntei para Deus sobre uma palavra, se eu podia compartilhar isso com os irmãos, com todos, sabe, Isaías 26, né? Cântico de confiança na proteção divina.
Então, quando nós confiamos no Senhor, nós podemos descansar, nós podemos adorá-lo em paz, cantar canções para Ele, louvor para Ele, entender que Ele tem cuidado da nossa casa, da nossa família, dos nossos. Amém? É isso. Vou deixar aqui uma foto da Alice, de antes e depois, para que vocês vejam com seus próprios olhos o que o Senhor fez de um dia para o outro, né? E para que você não se desespere, mas que você confie no Senhor, porque Ele é um Deus que faz todas as coisas. Amém? Deus abençoe e um ótimo final de semana.